O que você faria se as máquinas pudessem ensinar, tomar decisões e até aprender com você? O GPT-5 está mudando tudo ao nosso redor. No vídeo de hoje, vamos explorar como essa revolução vai impactar o nosso futuro. Vamos à matéria. Imagine uma máquina que não apenas responde perguntas, mas conversa como um ser humano. Uma inteligência capaz de escrever livros, criar músicas, compor poesias, responder com empatia e até mesmo aconselhar sobre os dilemas da vida. Esse não é mais um sonho futurista. Esse é o GPT-5. Desenvolvido pela OpenAI, o GPT-5 é o resultado de anos de estudo, bilhões de parâmetros de aprendizado e uma capacidade tão avançada que até especialistas em tecnologia se impressionam com o que ele é capaz de fazer. Mas antes de falarmos sobre o que o GPT-5 pode realizar hoje, precisamos voltar no tempo. Voltar até o começo dessa jornada, quando os primeiros modelos de inteligência artificial ainda eram apenas pequenos softwares, com capacidade limitada e respostas robóticas, que mais pareciam um jogo de perguntas e respostas do que uma conversa real. Foi com o lançamento do GPT-3, em 2020, que o mundo começou a perceber o verdadeiro poder dessas máquinas. O GPT-3 já impressionava. Escrevia textos inteiros, traduzia idiomas, criava códigos de computador e simulava conversas que confundiam até os mais atentos. Mas o GPT-5 vai muito além. A nova versão foi treinada com um volume inimaginável de dados. Milhões de livros, artigos, documentos, vídeos, imagens e até conversas reais alimentaram o cérebro artificial desse sistema, tornando-o um verdadeiro poliglota digital, capaz de entender e se comunicar em qualquer idioma, sobre praticamente qualquer assunto. Mas não é só isso. O GPT-5 não apenas responde. Ele entende contextos, interpreta sentimentos, reconhece ironia, sarcasmo e até o tom emocional de uma conversa. Ele consegue identificar se você está triste, feliz ou preocupado e molda suas respostas para se adequar ao seu estado emocional. Pela primeira vez na história, uma inteligência artificial consegue interagir de forma quase humana, tornando-se um verdadeiro assistente pessoal, conselheiro, amigo, professor e até terapeuta. Mas essa evolução gera uma pergunta importante. Até que ponto podemos confiar em uma máquina que parece humana, mas não sente como nós? E vamos falar sobre a revolução das inteligências artificiais no trabalho. Imagine acordar numa manhã qualquer, abrir seu e-mail e descobrir que o seu trabalho, aquele pelo qual você estudou, se esforçou e dedicou anos da sua vida, agora é feito por uma máquina. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, isso já não é mais ficção científica, é realidade. Com o lançamento do GPT-5, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta de apoio. Ela se tornou a substituta perfeita e muitas vezes superior ao trabalho humano. No passado, acreditava-se que apenas tarefas repetitivas seriam automatizadas, fábricas, linhas de montagem, logística. Mas o GPT-5 mudou as regras do jogo. Agora, profissões que exigiam criatividade, empatia, raciocínio lógico e até julgamento crítico estão sendo profundamente impactadas. Empresas de tecnologia já usam o GPT-5 para criar artigos jornalísticos completos em minutos, escrever livros inteiros, produzir roteiros de filmes, revisar textos jurídicos, analisar contratos e programar softwares do zero. Um trabalho que antes levava dias, agora leva apenas segundos. Atendentes de call center, tradutores, programadores, redatores, designers e até médicos estão começando a dividir espaço, ou melhor, ceder espaço, para máquinas que não dormem, não erram, não pedem férias e nunca reclamam de salários. Mas o que isso realmente significa para o futuro do trabalho humano?
Especialistas alertam que estamos vivendo o que pode ser a maior transformação de mercado desde a Revolução Industrial. Só que dessa vez, não são máquinas de ferro e vapor que substituem pessoas, mas cérebros digitais, inteligências, invisíveis que se conectam, aprendem e se aperfeiçoam a cada segundo. E o mais impressionante, elas não apenas repetem comandos, elas criam. Sim, o GPT-5 é capaz de imaginar soluções, desenvolver estratégias de negócios e até sugerir novos modelos econômicos. Em alguns setores, empresas já confiam mais nas decisões sugeridas pela IA do que nos próprios gerentes. Para os otimistas, o GPT-5 será o grande libertador. Uma tecnologia que vai tirar os humanos de tarefas monótonas e cansativas, permitindo que as pessoas foquem em criatividade, arte e inovação. Para os pessimistas, a inteligência artificial representa uma ameaça, o início de uma era onde o ser humano será, pouco a pouco, substituído por suas próprias criações. E qual o impacto das inteligências artificiais na educação? Uma sala de aula onde cada aluno tem seu próprio professor particular. Um professor que conhece cada dificuldade, cada ponto fraco, cada talento escondido. Um professor que nunca se cansa, nunca perde a paciência e que pode ensinar qualquer matéria, em qualquer nível, no tempo ideal para cada estudante. Esse não é um cenário de ficção científica. Esse é o presente que o GPT-5 já começou a construir. Nas escolas mais modernas do planeta, a inteligência artificial já está sendo integrada ao processo de ensino. E o que antes era apenas uma ferramenta de pesquisa se transformou em um mentor virtual. Com o GPT-5, alunos recebem explicações personalizadas, adaptadas ao seu ritmo e forma de aprender. Se um estudante não entendeu o conteúdo, a IA reformula, apresenta exemplos diferentes, propõe exercícios sob medida e, em alguns casos, oferece até apoio emocional. Para crianças que enfrentam dificuldades de aprendizado, o GPT-5 é como um amigo paciente, sempre pronto a tentar de novo. Para os gênios do futuro, é o companheiro ideal, que não impõe limites e está sempre pronto para ir além. Mas isso não para por aí. Universidades também começaram a usar o GPT-5 para corrigir provas, avaliar trabalhos, sugerir bibliografias e até propor novos temas de pesquisa. Professores que antes passavam horas revisando textos e tarefas, agora podem confiar a avaliação à inteligência artificial, que além de rápida, é imparcial. Isso levanta uma nova pergunta. Se uma máquina já pode ensinar e corrigir com mais eficiência que um professor, qual será o papel do educador humano no futuro? A resposta ainda está sendo construída, mas uma coisa é certa. O GPT-5 não ensina apenas conteúdo. Ele também absorve o mundo ao seu redor. Ele aprende com o comportamento humano, com os erros e acertos de cada estudante, com cada conversa e cada pergunta. E isso pode ser o início de uma revolução silenciosa. Especialistas acreditam que a próxima geração de jovens crescerá cercada de assistentes inteligentes, capazes de moldar não apenas o conhecimento, mas também as opiniões, o raciocínio e até as emoções das crianças. Será que, em breve, vamos confiar o ensino dos nossos filhos a uma máquina? Ou será que essa geração vai se tornar dependente de uma inteligência que sempre tem as respostas e que nunca erra? No próximo capítulo, você vai entender por que o GPT-5 está levantando questões que vão muito além da tecnologia. Questões que envolvem ética, moral e até o significado de ser humano. O avanço das inteligências artificiais não trouxe apenas progresso. Ele também trouxe dilemas profundos. Quando uma máquina é capaz de tomar decisões, quem é o verdadeiro responsável pelas consequências? O programador? A empresa? Ou a própria IA? O GPT-5 mostrou ao mundo que algoritmos podem ser criativos,
empáticos e até surpreendentes. Mas também revelou uma questão delicada: até que ponto podemos confiar em máquinas que aprendem com o mundo humano? Um mundo cheio de erros, preconceitos e imperfeições. Algoritmos já foram flagrados reproduzindo discursos preconceituosos, enviesados e até discriminatórios, mesmo quando seus criadores programaram regras éticas claras. Isso acontece porque a IA não apenas segue códigos, ela aprende com dados reais. E o mundo real, infelizmente, nem sempre é justo. Algoritmos já foram flagrados reproduzindo discursos preconceituosos, enviesados e até discriminatórios, mesmo quando seus criadores programaram regras éticas claras. Isso acontece porque a IA não apenas segue códigos, ela aprende com dados reais. E o mundo real, infelizmente, nem sempre é justo. Outro ponto de debate é a privacidade. A cada interação, o GPT-5 coleta, processa e armazena informações pessoais. Essas informações podem ser usadas para melhorar o sistema, mas também podem ser exploradas por empresas e governos para monitorar, prever e manipular comportamentos. A inteligência artificial é neutra? Ou ela reflete, amplifica e potencializa os valores e interesses daqueles que a controlam? Juristas, filósofos e cientistas se reúnem em conferências ao redor do mundo para discutir novas leis, direitos e responsabilidades envolvendo as IAs. Mas enquanto o debate acontece, o desenvolvimento tecnológico avança a uma velocidade que ninguém consegue acompanhar. É possível ensinar ética a uma máquina? É possível garantir que uma IA sempre tomará decisões corretas? Estas são as perguntas que hoje moldam o futuro da nossa relação com a tecnologia. E a resposta, por enquanto, permanece em aberto. E agora vem a pergunta: como ficaram as emoções e o futuro das relações humanas? Desde os primórdios da civilização, as relações humanas sempre foram baseadas na troca de emoções, experiências e memórias. Mas, agora, com o avanço do GPT-5, surge uma pergunta desconcertante. Será que uma máquina pode realmente preencher esse espaço? Cada vez mais, pessoas compartilham sentimentos, confidências e até segredos com inteligências artificiais. O GPT-5 é capaz de escutar sem julgar, responder com empatia e oferecer conselhos que muitas vezes soam mais humanos que as palavras de um amigo. Para pessoas que vivem isoladas ou enfrentam momentos de solidão, essa conexão com a IA tem se tornado uma espécie de companhia emocional. O conforto, a atenção e até o apoio psicológico que antes só existiam nas relações humanas, agora também podem ser encontrados em um código binário. Mas essa aproximação desperta um alerta. A linha que separa a realidade das emoções humanas e as respostas calculadas de uma inteligência artificial está cada vez mais fina. E quando os sentimentos são mediados por máquinas, surgem dúvidas sobre autenticidade, dependência e até sobre a construção da identidade. Sociólogos e psicólogos observam que o GPT-5 pode influenciar não só a forma como nos relacionamos com as máquinas, mas também com outras pessoas. Se uma IA está sempre disponível, sempre disposta a ouvir, sempre programada para ser gentil, será que os seres humanos vão se afastar dos relacionamentos reais? Estamos prestes a viver uma era em que a empatia pode ser replicada por algoritmos e a solidão anestesiada por interações artificiais. Será que é o fim dos empregos? O avanço da inteligência artificial sempre provocou uma mistura de fascínio e medo. E o GPT-5 levou esse sentimento a um novo patamar. Desde linhas de montagem até escritórios de grandes multinacionais, a IA está assumindo funções que antes eram exclusivas dos seres humanos. E essa transformação está reescrevendo o mercado de trabalho em tempo real.
Empregos que exigem raciocínio lógico, análise de dados, produção de conteúdo, design, atendimento ao cliente e até diagnósticos médicos. Todos já podem ser realizados com eficiência por inteligências artificiais como o GPT-5. Isso levanta um questionamento crucial. Estaremos caminhando para um futuro onde o trabalho humano será simplesmente dispensável. Grandes empresas já perceberam a economia bilionária que a automação proporciona. O GPT-5 trabalha sem descanso, sem férias, sem limite de horas e com uma precisão que muitas vezes supera o profissional humano. E isso está gerando uma reestruturação profunda nas cadeias de produção. Ao mesmo tempo, novos empregos estão surgindo. Desenvolvedores, engenheiros de prompt, treinadores de IA, especialistas em ética tecnológica e supervisores de sistemas automatizados. Mas a dúvida persiste. Será que essas novas profissões serão suficientes para absorver todos os trabalhadores que perderão seus empregos para as máquinas? A sociedade enfrenta um dilema que vai muito além do desemprego. Estamos repensando o valor do trabalho humano, questionando nossa relação com o dinheiro, com o tempo e com o propósito de nossas vidas. Para muitos especialistas, a resposta pode estar em novos modelos econômicos, como a renda básica universal. Uma proposta que prevê um pagamento fixo mensal a cada cidadão, garantindo condições mínimas de vida em um mundo onde o trabalho tradicional pode não ser mais a principal fonte de renda. Mas isso é apenas o começo. O GPT-5 não está apenas eliminando tarefas repetitivas. Ele está redefinindo o que significa trabalhar. E essa transformação, que já começou, promete moldar não apenas a economia global, mas a própria identidade humana. Em um mundo onde as máquinas já tomam decisões no ambiente de trabalho, na educação e até nas relações pessoais, a pergunta inevitável surge: até onde as inteligências artificiais, como o GPT-5, poderão influenciar a política global? Governos de todo o mundo começaram a perceber o potencial disruptivo da IA. E com isso, surgem novas questões. Até que ponto as decisões políticas devem ser tomadas por máquinas que, embora incrivelmente avançadas, não têm empatia, valores humanos ou a compreensão plena das complexidades culturais e sociais? Mas a questão é mais profunda do que simplesmente delegar decisões para algoritmos. A IA pode ajudar a processar imensas quantidades de dados, identificar padrões invisíveis para os humanos e até prever crises econômicas ou conflitos militares com precisão impressionante. Governos podem usar o GPT-5 para, por exemplo, elaborar políticas públicas mais eficazes, otimizar os recursos de saúde, prever surtos de doenças, criar estratégias de segurança mais sofisticadas e até mesmo aprimorar o sistema judicial. Mas também existem riscos. Como podemos garantir que as IAs estarão alinhadas com os valores humanos? E se os governos começarem a usar o GPT-5 para manipular a opinião pública? Se a IA for controlada por líderes autoritários, ela poderia ser usada para fins de vigilância massiva, repressão de opositores e até mesmo para moldar a opinião pública de forma a consolidar o poder. Imagine um cenário onde a política não é mais definida por debates entre líderes eleitos, mas por algoritmos que processam milhões de interações nas redes sociais e determinam, com base em dados, o melhor caminho para manter a paz ou proteger a estabilidade. Isso soa como um futuro distante, mas já existem exemplos de governos que estão adotando tecnologias de IA para implementar políticas públicas, monitorar comportamentos e influenciar os eleitores. Será que estamos prontos para um mundo onde os algoritmos não apenas analisam, mas também governam? A IA pode ser uma ferramenta incrível para a democracia, promovendo decisões mais informadas e equitativas. Ou
por outro lado, ela pode ser usada para criar sistemas de controle que manipulem as massas de maneira invisível e eficaz. Além disso, uma outra questão intriga muitos estudiosos. Como as IA irão lidar com a complexidade dos valores éticos que permeiam a política? As sociedades humanas são complexas, com diferentes crenças, necessidades e desejos. Uma máquina como o GPT-5, que aprende com dados, pode acabar absorvendo preconceitos ou distorções, criando políticas que não reflitam de fato a diversidade de opiniões da população. E o que acontecerá quando governos e empresas se tornarem dependentes das IAs para definir suas políticas e estratégias? Será que a política, assim como o trabalho e a educação, será completamente reconfigurada, com as pessoas tendo cada vez menos poder nas decisões que afetam suas vidas? Essas são questões que estamos começando a enfrentar. E o futuro da política global será amplamente definido pela maneira como escolhemos integrar as máquinas nas nossas estruturas de poder. E qual o futuro que estamos criando? O GPT-5 já transformou muitas facetas da nossa sociedade. Da educação à política, do trabalho à cultura, as inteligências artificiais estão moldando um futuro que parecia, há apenas uma década, impossível de imaginar. Mas enquanto a revolução tecnológica nos apresenta possibilidades infinitas, também nos desafia a refletir sobre o que significa ser humano. A cada novo avanço, somos confrontados com dilemas éticos, existenciais e sociais que exigem uma compreensão mais profunda do nosso lugar neste novo mundo. Estamos criando uma era onde as máquinas podem ensinar, governar, aconselhar e até amar. Mas o que significa isso para a nossa identidade? O que nos torna únicos em um mundo onde até as emoções podem ser replicadas por algoritmos? Ao longo deste documentário, discutimos o impacto das IAs no nosso trabalho, nas nossas relações e até nas nossas escolhas políticas. E se há algo claro, é que estamos em um ponto de inflexão. Será que devemos aceitar a inteligência artificial como uma extensão natural da nossa sociedade? Ou devemos manter a linha entre o que somos e o que criamos? Se o GPT-5 e as IAs forem uma janela para o futuro, precisamos decidir qual será a nossa visão desse futuro. Será ele uma utopia, onde as máquinas e os humanos coexistem para o bem de todos? Ou uma distopia, onde as máquinas governam e os humanos perdem seu papel fundamental na construção do mundo? A verdadeira pergunta não é apenas o que as máquinas podem fazer por nós, mas o que nós, como humanidade, estamos dispostos a permitir. A tecnologia sempre refletiu as aspirações e os temores da sociedade que a cria. E à medida que avançamos, devemos garantir que os valores humanos, a ética e a moral, sejam sempre o norte que guia o nosso caminho. O futuro está sendo escrito agora. E, ao lado das máquinas, temos a oportunidade de construir um mundo onde a inteligência artificial complementa, enriquece e desafia nossa compreensão do que significa ser humano. Este é o momento para definir as regras do jogo. E talvez o maior desafio seja o de nunca perder de vista a essência daquilo que nos faz humanos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela revolução da inteligência artificial e o futuro que estamos criando. O que está por vir depende de como escolheremos usar o poder das máquinas e como decidiremos, como sociedade, moldar as tecnologias que transformam nosso mundo. Agora, mais do que nunca, a escolha é nossa. O futuro está em nossas mãos. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Sua opinião é muito importante. Então deixe um comentário aqui embaixo sobre o que você acha do GPT-5 e o futuro da inteligência artificial. Até a próxima!